Oi, minha gente. Bem-vindos e bem-vindas. Vamos recuperar alguns temas principais da nossa disciplina hoje. Se vocês estão bem lembrados, lá no começo, antes mesmo do exercício do círculo cromático, onde a gente experimentou a representação de um fragmento de luz, a gente conversou sobre as bases da disciplina. As bases da nossa disciplina são pautadas numa tríplice aliança. Vocês devem estar lembrados daquela imagem que a gente colocou no quadro, que eu vou reproduzir aqui, da tríplice aliança. 3 circunferências, onde a gente colocou aqui as diferenciações que pautam a nossa arte, né? Os eixos principais da estrutura da nossa disciplina, como estudo da teoria da arte, que são a vida, a ciência e a arte. Então, é dentro dessa tríplice aliança, digamos assim, que a gente pautou a estrutura do nosso pensamento artístico. Lembrando que, no quesito religião, a forma por si mesma oferece essa possibilidade, né, essa interseção aqui, que vocês veem bem no miolo, certo? Deus é natureza, Deus está presente em todos esses eixos da vida, da ciência e da arte. Há essa manifestação do que a gente entende como divino, como religioso, como fenômeno, seja o nome que for dado, né? Que gerou, claro, os dogmas religiosos, mas como a gente não estuda nem filosofia, nem sociologia, que aí a gente ia estruturar em bases sociológicas, né? Nem a gente está estudando teologia, na disciplina de arte a gente pauta esses 3 eixos como os eixos principais e a imanência vai vir da própria forma, certo? Então, vida, ciência e arte são os 3 grandes anéis norteadores da nossa disciplina. Daí a gente vai extrair também o pensamento que gera as 3 funções da arte. Debates que a gente também já empreendeu em sala de aula presencial, mas que aqui estão sendo transportados para o ambiente remoto. Então, quais são essas funções da arte? O que é pensar a função da arte? Na base teórica da nossa disciplina, a gente pensa a arte como natureza, ou seja, função naturalista, uma função chamada formalista, onde a gente está discutindo o resultado, a forma e outras bases que vão ser oferecidas na teoria aristotélica, sobre a característica também de uso da técnica que resulta nessa forma, também uma característica irmanada com o pensamento formativista e que também, de alguma maneira, contempla o nosso viés da estrutura. E um raciocínio da arte pragmática, né? A arte que é vista como um eixo do que foi realizado, do pragmático, e que vai agregar valores aí que estão dentro de um racionalismo. Grosso modo, a gente dividiria sempre a arte pelo sentir e pelo pensar. É importante perceber sempre essa perspectiva de que a arte, enquanto estudo da estética, está irmanada e contemplada nos estudos das estesias, né? O estudo da estética como aquele pensamento, aquela formatação de uma noção do que gera a sensação, a forma, a iluminação, a imanência. E aí a gente tem uma tradição de teóricos que estão ali entre os kantianos, os hegelianos, a gente tem um reforço, né, desses antagonismos com a perspectiva nihilista, né, do Friedrich Nietzsche. A gente tem um pensamento também que nasce ali com o Baumgarten, o Alexander Gottlieb Baumgarten, que fala sobre
essa luz do sensível. O fato é que a filosofia, o pensamento humano vai estar sempre debatendo também essa filosofia do belo que a gente passou a chamar de estética, sobretudo a partir dos estudos do Alexander Baumgarten, um livro que foi escrito sob esse nome, que dá título à disciplina, em 1750, com uma revisão em 1758. É interessante recuperar aqui algumas leituras que a gente fez da obra de Jacques Rancière, debatendo essas perspectivas do estudo da estética, né? O que contempla a disciplina estética. Até porque a psicanálise está, de alguma maneira, também neste lugar, nessa trança, nesses liames da disciplina da estética. A gente tem o pensamento, então, subdividido nessas funções, a função naturalista, que aí contempla todo um universo da imanência, do natural. Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma arte onde essa natureza ela faz parte da nossa identidade, né? Porque essa noção da importância das forças da terra, da nossa geografia, da nossa imanência a essa questão do todo com a natureza está muito presente. Na função pragmática, a gente já tem uma visão mais do pensamento projetado para a razão. E na forma, vai se tentar criar laços de pensamento em relação ao signo. Está muito irmanada essa ideia de uma função formalista com os estudos que nascem no início do século XX, que são esses estudos estruturais, né, para a noção de um novo símbolo a partir da palavra, a partir da forma que é conquistada. Então, a forma vai ter uma imanência e desimanência, né? A forma vai gerar uma ficção por ela mesma, ou uma verdade por ela mesma, e é nisso que se pauta a ideia de uma função da arte formalista, né? Esse entorno da natureza e do pragmatismo é abstraído e a gente vai observar a obra de arte pelo eixo da sua forma. O que é que a sua, por exemplo, sendo uma obra literária, o que é que a sua palavra, o que é que essa palavra traz como significante, não apenas o significado, mas, sobretudo, o significante. Então, dessa maneira que a gente vai criando os lugares de análise para uma obra de arte, né? Eu não posso recortar a obra de arte meramente sobre alguma coisa que eu já trago pronta para o debate, né? Eu preciso examinar tanto a natureza como a forma, e esse pragmatismo que é colocado sob a obra de arte, ele vai me servir para atingir o objetivo que certamente eu queira demonstrar. Então, um passo importante para pensar as funções da arte na hora que a gente está analisando uma forma é compreender que há aquela, sobretudo, corrente literária que está mais irmanada com a natureza, a corrente literária que está mais irmanada com a forma e a construção da forma, e a corrente literária que está mais irmanada com o raciocínio pragmático, com o pensamento, e não com as estesias, as naturezas, do amor à selvageria, como eu usei num estudo que vocês podem encontrar facilmente na internet, chamado Por que Olhar os Animais, Selvageria e Amor, em Clarice Lispector, né? Que foi a obra que eu mais examinei, mais estudei durante 10 anos. Trazendo para essas perspectivas das funções da arte, então eu vou, além de homenagear aqui, né, já tendo falado o nome de Clarice Lispector, né, lembrar dessa literatura que está respondendo a uma pergunta feita
pelo personagem do romance Ulisses, o Leopoldo, né, do livro Ulisses, de James Joyce. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um dia dedicado ao Leopoldo, que é o dia 16 de junho, chamado Bloomsday, né, o Leopoldo Bloom, que vai fazer essa proposta enquanto personagem, mas na Irlanda isso é muito levado a sério. Então, a existência dessa personagem, ela é celebrada como se ela fosse uma existência materializada, de fato. E a grande pergunta é: o que vem depois das vanguardas? Após as vanguardas europeias, né? O que a gente espera agora da literatura? O que a arte nos propõe a partir de todos esses períodos que vocês conheceram, que vocês examinaram, que a gente viu junto aqui, como o dadaísmo, como a movimentação em torno das afirmativas e negativas desse dadaísmo em diferentes lugares, né? O dadaísmo que era feito em Dresden, o dadaísmo que era feito em Berlim, o dadaísmo que nasceu em Zurique, né? E esses desdobramentos que a gente vai depois também chamar de modernismos. Então, o que é importante para a gente agora é focar nessa proposta das vanguardas. Como é que a gente pode estudar o que vem depois das vanguardas? A melhor maneira é pensar no contemporâneo. E pensar o contemporâneo, então, requer que a gente volte para essas ferramentas que a gente tem disponíveis na crítica literária. Existem vários debates que vocês podem estar se atualizando em relação a eles, né? Existe, inclusive, um aplicativo que alerta toda vez que um novo texto é disponibilizado por um acadêmico, e a gente vai atualizando esse discurso e essas análises da crítica literária. O importante é que a gente já falou sobre o Tisvetan Zara, que vai alertar sobre a necessidade de não desumanizarmos a crítica, né? O humanismo como valor, ele pesa sobre nossos ombros contemporâneos, de modo a que a gente esteja sempre alerta ao grande perigo da literatura, que é essa questão da fragmentação. A gente fazer um verdadeiro Frankenstein da obra, né, e a gente perder a sua imanência. A gente, na hora em que vai estar colocando de forma pragmática um racionalismo sobre uma determinada obra de arte, a gente esquecer a sua própria imanência, a sua própria essência, a sua própria natureza, a sua própria forma, e está impondo um olhar do crítico sobre a obra de arte, né? Ignorando completamente as vozes advindas da obra e do autor, que, sobretudo, está em xeque desde Antoine Compagnon e outros autores que pensaram a morte do autor, sobretudo a partir da década de 60, né, com a perspectiva de um pensamento artístico, né, de uma proposta mais filosófica dentro da arte. Então, é desse modo que a gente vai analisar essa posteridade das vanguardas, essa chamada pós-modernidade, que está ou não com seu último vínculo à verdade, né? Que é a ficção tomada a sua extrema força de invenção, ou seja, estaríamos desmedidamente pensando sempre um mundo imaginado, sob um mundo imaginado, e o que a gente precisa como ferramenta nessa hora é lembrar dessas estruturas, dessa tríplice aliança que nos pautaram desde o início na crítica literária e que vão estar sempre presentes no pensamento da teoria, no pensamento da crítica, no pensamento do autor, na maneira em que o autor, no momento em que o autor cria, né, a forma de comunicação vai sempre trazer o autor e o leitor, o diálogo, a mensagem, o meio impingindo a sua força sobre a mensagem,
Então, todas essas ferramentas que foram despertas com a criação da linguística, com a criação do estudo da estética, né, nesse final do século XVIII, que a gente falou há pouco, com o Alexander Baumgarten, né, que traz aí ainda muitos debates em relação à influência da psicanálise sobre esses recortes de dissecação, de análise da obra de arte, né? Ou esse olhar que é cedido pela crítica. Então, é desse modo que a gente segue analisando as vanguardas, pensando autores contemporâneos. Ficam as sugestões da Chimamanda Ngozi, que tem livros como Hibisco Roxo, por exemplo, facilmente encontráveis, e o querido Daniel Galera, que é um autor gaúcho, bastante conhecido já, para que a gente possa compreender na obra de arte deles também os diálogos que estão presentes em autoras e autores pernambucanos. Especificamente, às vésperas do dia do escritora, que é 25 de julho, uma data instituída a partir do momento em que Jorge Amado presidia a União Brasileira dos Escritores, e a gente tem a data de 25 de julho como uma data pensada para celebrar a escritora e o escritor brasileiro, e eu gostaria, então, de trazer para vocês autores pernambucanos que estão, nesse momento, compondo, né, e autoras pernambucanas que estão, nesse momento, compondo uma literatura contemporânea. Então, Conceição Rodrigues, que é da editora Patuá, o livro dela chama Molhada até os Ossos, remetendo a uma propaganda de xarope, de uma mulher que levou tanta chuva que agora, para solucionar o estado dela, né, de estar molhada até os ossos, cria essa linda imagem para um livro de poesia publicado pela editora Patuá. A gente tem também A Estrada Amarela, que vai para o gênero de terror, Felipe Falcão, o autor desse outro livro, e eu gostaria que vocês analisassem a obra. Existem entrevistas com todos esses autores que eu estou citando aqui, no Instagram georgia.alves1. E ainda Yaranda Barbosa, que escreveu o romance Salomé. No Selo Mirada, ela publica esse romance histórico, e a análise foi feita também a partir de uma publicação numa revista literária, né? Eu fiz essa análise do livro, fiz a entrevista com Yaranda Barbosa, e vocês podem acessar também pela internet e pelas redes. O Instagram, georgia.alves1 e Georgia Alves, o número 1, são 2 Instagrams, e o Facebook também, Georgia Alves, onde esses textos estão disponíveis juntamente com essas entrevistas. Também o canal do YouTube, né, minha gente? Esse aqui é o Georgia Priscila Alves, mas vocês têm muito material no canal Georgia Alves, ambos no YouTube. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Fica também a dica do outro livro que foi publicado, esse no gênero de análise, né? Não mais na literatura, é um professor de cinema, ele é professor do curso de pós-graduação em comunicação e bacharelado em cinema da Universidade Federal de Pernambuco, que é o Rodrigo Carreiro. Ele publicou o livro Found Footage, que é o gênero de horror, né? Found Footage de horror, trazendo ali análises sobre esse gênero, que é um gênero que inicialmente se assemelha a uma produção caseira, mas que vai tomando cada vez mais plataformas profissionais e plataformas alternativas de produção do conteúdo audiovisual. Além de outro livro que foi disponibilizado o PDF para vocês, porque foi lançado pela editora da Universidade Federal de Pernambuco, gratuitamente. Linguagem Cinematográfica, uma Introdução. Então, esses livros, agregado a um terceiro, que o Rodrigo lançou em parceria com a Débora Polsky, e também o João Batista Godoy, que é o livro O Som do Cinema, uma Introdução.
São essas 3 publicações que todas 3 contempladas com entrevistas, no caso do livro Uma Linguagem Cinematográfica, uma introdução, já foi compartilhado com vocês para que vocês possam se tornar leitores também dessas discussões avançadas na área do cinema. Então, esse é o recado de hoje, a nossa aula, para que vocês possam estar conectados e conectadas, construindo o bimestre junto com essa professora de artes. Até a próxima, minha gente. Muito obrigada pela presença. E